Bom dia, povo de Deus. Estamos nessa manhã aqui para agradecer a Deus, para demonstrarmos a nossa gratidão ao Senhor pela bondade dele, pelo cuidado. Mais um dia que ele nos permite nós estarmos na presença dele. E eu creio que ele está cuidando de tudo. Estamos começando essa live de oração. Nós estamos na campanha de Daniel, 21 dias de jejum e oração para a glória de Deus. É um tema muito forte, muito poderoso nessa campanha. É um tema que todos nós precisamos de buscar, recebendo o meu milagre. Então essa campanha, a abertura foi ontem, começa hoje e vai até o dia 24. E eu quero convidar você. Nós queremos convidar você a estar conosco durante esse dia em oração, em jejum. E eu sei que a resposta dos céus virá sobre a sua vida, porque nós estamos vivendo tempos que nós precisamos fortalecer a nossa vida em Deus, fortalecer no Senhor. E eu sei que a sua casa, a sua família irá ser fortalecida nesses dias. Então, todas as manhãs, a esse horário, nós vamos estar fazendo essa live de oração. E nós se baseamos na palavra de Deus, a nossa fonte é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos alimenta, a palavra de Deus é que gera em nós essa fortaleza. Então, estou aqui com a pastora Cleonice e nós, nessa manhã, resolvemos que Deus nos deu essa direção para ela, para nós estarmos todas as manhãs, nesse horário, nos levantando em oração. E eu creio que vai ser bênção de Deus. Eu sei que você também vai estar recebendo aí na sua casa. Então, nos acompanhe, esteja conosco durante esse período, para que você também possa receber do Senhor o milagre de Deus. Tá bloqueado. Amém? Tem que gerar lá, gira o dispositivo. Amém? Então, eu creio que você também vai estar recebendo o poder de Deus aí na sua casa. Aí você nos ajude. Faz tempo que nós fizemos live, né? Então, se tiver alguma coisa que estiver irregular aí na sua tela, o som, ou a imagem, aí você vai nos ajudando. Você vai nos falando para a gente estar melhorando aí. A gente não é profissional, né? Mas o mais importante é a palavra, é a graça de Deus, né? Que possa entrar na sua casa. Amém? Aí eu quero convidar você a orar também conosco agora. Meu Deus, em nome de Jesus, convidamos a Tua santa presença, o Espírito Santo de Deus, sobre as nossas vidas. Meu Deus, esses dias, nós não só oramos na campanha, mas oramos todos os dias. Mas essa campanha era uma campanha especial, porque toda a igreja se levanta num só propósito. Meu Deus, do milagre chegar na vida do teu povo. Sim, e em nome de Jesus, Pai, que esse seja um dia de vitória, um dia de conquista, um dia onde a visitação do Espírito Santo de Deus, do Senhor, possa alcançar cada vida, cada família. Sim, Senhor. Principalmente aqueles, meu Deus, que estão sem direção, aqueles que estão em angústia, aqueles que estão desanimados, aqueles que estão caídos, aqueles que receberam, meu Deus, uma notícia triste, que não sabem por onde começar. Que o Espírito Santo de Deus dê a direção. Sim, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos ser fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, esses dias, hoje inicia, Pai, essa campanha, buscando o meu milagre. Esses 21 dias, nós vamos estar em oração, em jejum. Meu Pai, orando, meu Pai, por aqueles, meu Pai, que necessitam do milagre do Senhor. Necessita, meu Pai, de receber a palavra da salvação. A palavra, meu Pai, que vai transformar a sua vida,
vai transformar a sua casa, vai transformar, meu Pai, tudo aquilo que deseja, que almeja, meu Pai, de alcançar. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entra, meu Pai, Senhor, em cada lar, cada coração, meu Pai, aqueles que vão ouvir, aqueles que estão ouvindo, meu Deus, a oração, que eles recebam o poder do Senhor sobre a sua vida, que o Senhor venha, meu Pai, derramar a unção do poder, a unção transformadora, a unção, meu Pai, Senhor, de cura, a unção, meu Pai, da libertação, a unção, meu Pai, da salvação. Deus, em nome do Senhor, assim como Daniel se consagrou, buscou no Senhor, que nós podemos, meu Pai, buscar, confiar e acreditar no teu poder. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe cada um, meu Pai, cada um, em nome do Senhor Jesus, que cada um tenha, meu Pai, os seus pedidos, cada um, meu Pai, tem, meu Pai, Senhor, os seus desejos, cada um tem os seus problemas, mas que cada um possa confiar que é o Senhor, meu Pai, que resolve, que é o Senhor que traz a solução para cada problema das nossas vidas, mas que nós possamos, meu Pai, confiar no teu poder em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Amém. Né? Então essa campanha nós aliançamos as pessoas, né? Nós temos a pulseira, né? A igreja tem essa pulseira, você que deseja, né, estar nessa campanha, entrar nessa campanha, né, que você possa nos procurar, procura a igreja, você que não é da igreja, nós temos um panfleto, né, da campanha, onde você ali possa anotar, né, fazer as anotações dos seus alvos de oração, né, o milagre que você quer que chegue até a sua casa. Então nós vamos ficar esses 21 dias orando em prol do seu milagre. Nós somos pastores e a nossa oração é exatamente para que Deus, né, faça com que aconteça um milagre em sua vida. Então nós estamos nesse propósito. Daniel, ele faz parte da Bíblia como os profetas menores, né? Então a Bíblia ele vai nos ensinar que Daniel ele foi um homem de oração, né? Um homem que ele tinha um respaldo com Deus, ele tinha a fé muito fortalecida no Senhor, mesmo aonde ele estivesse. Ele estava no cativeiro na Babilônia, 70 anos de cativeiro, e lá ele estava no meio daquele povo. Foi levado para lá, ainda muito novo, mas a sua fé, a base de Daniel era a sua fé. E nós possamos entender, né? Eu quero ler aqui um texto da Bíblia, onde, né, para nós estarmos aqui orando, e pegando, né, em Daniel, pegando, né, da palavra de Deus, né, o exemplo de Daniel para nossas vidas. Aqui no livro, Daniel capítulo 6, no verso 10, diz: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cuja janela davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Amém. 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 Então nós vamos, né, vendo que Daniel, né, ele é o homem da janela, um homem da janela que voltava, né, sua face 3 vezes ao dia em direção a Jerusalém, em direção à Terra Santa. E ele sabia, né, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus do seu povo, que é o nosso Deus, né, iria trazer o livramento, não só na vida dele, mas também na vida do seu povo, assim como bem antes dessa mensagem. Deus livra, né, também os seus colegas, né, da fornalha de fogo ardente, né, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram jogados na fornalha e o mesmo Deus Todo-Poderoso livrou ele. Então, o que eu quero falar nessa manhã? Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa em qual a cova dos leões que você foi jogado, não importa qual é a circunstância da sua vida, né, que você esteja vivendo,
né, a dor que você esteja passando, o sofrimento, a luta. O que eu quero te falar nessa manhã, que assim como Daniel viveu a conspiração da perseguição daquele povo pagão ali na Babilônia, né, que Deus trouxe o livramento na vida dele, Deus, né, fez com que todas essas conspirações contra ele, toda perseguição contra ele, Deus sempre interferiu e Deus sempre deu a vitória a Daniel. Assim como foi com Daniel, seja com você. Daniel, a diferença é que Daniel sempre olhou para o alto, sempre creu no poder de Deus, sempre ele teve a resposta de Deus, porque ele tinha crédito com Deus através da oração. Veja bem que não é à toa que ele orava 3 vezes por dia, né, o Deus Todo-Poderoso. Que nós possamos nesses dias, não só nesses dias, 21 dias de oração, mas que nós possamos também nos levantarmos em oração, clamando pelo o favor e a misericórdia de Deus. Aqui tem outro texto que eu quero ler também para você. Esse texto ele é muito importante para nós entendermos quando Deus ele está falando também conosco. Né? Ele fala conosco de uma forma poderosa. E quando ele fala aqui em 2 Crônicas, capítulo 6, no verso 20, ele diz: estejam teus olhos abertos dia e noite, e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Veja bem, né? Daniel, ele orava 3 vezes por dia, a janela estava aberta em direção a Jerusalém. Agora nós vamos associando com esse texto de 2 Crônicas 6, 20 a 21. Vou começar de novo. Estejam os teus olhos abertos dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Ouve as súplicas por misericórdia do teu servo e de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e, quando ouvires, dar-lhes o teu perdão. Amém. Amém? Amém. É um texto forte, um texto poderoso, que nós, que nós busquemos para que nós entendamos, né, qual que seria aqui, né, na mensagem de Daniel, né, o propósito dele. Né? A gente está aqui testando também a live para saber se o som está chegando bem aí para você. Né? Eu sei que esses 21 dias, Deus vai surpreender você, né, surpreender sua casa, né, em tudo. Eu sei que tem testemunho a falar do projeto de Deus que aconteceu na sua vida durante a campanha de Daniel. Nós temos milagres acontecidos na campanha de Daniel do ano passado. E esse ano a gente está orando para que Deus possa repetir, né, os milagres na vida das famílias. Então nós, como pastores, oramos para que Deus atenda, né, a oração do seu povo, atenda a oração da igreja, porque a igreja, quando ela levanta um clamor, a resposta vem dos céus para a sua casa, para a sua família. Agora você, às vezes, está conectado aí, está ouvindo, né, a oração, ouvindo a palavra, não está nos vendo, está cuidando aí dos seus afazeres, né, para já ir para o trabalho, ou já está aí organizando o café da manhã, né, mas você está ouvindo a palavra de Deus, e essa palavra, quando nós oramos e nós visualizamos a nossa mente em Deus, o Espírito Santo de Deus ele vai, né, tocando e vai falando forte conosco. E na campanha de Daniel, né, pastora, nós temos, né, essa fé tão forte que Deus vai mudar a história de pessoas. Exatamente. Amém? Dependendo de nós colocarmos a nossa fé diante do Senhor, né? Tudo depende da nossa fé, daquilo que nós acreditamos, e nós temos que acreditar
na palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor é a verdade, é nela que nós temos que depositar a nossa fé, né? Acreditando naquilo que eu desejo o melhor para a minha vida, eu desejo o melhor para a minha casa, eu desejo a minha salvação, né? E a palavra de Deus nos leva, né? Que a palavra, o Senhor fala que Ele é o único caminho, é o único caminho, é a ponte que nos leva a Deus. Então é nesse caminho que nós devemos alinhar, trilhar a nossa vida, buscando no Senhor. E nós queremos convidar você estar conosco nessa campanha, essa campanha de 21 dias, buscando ao Senhor, nos consagrando ao Senhor. Queremos convidar você para estar conosco, né? Lá, todos os dias, nós vamos estar na sua casa, entrando na sua casa, às 5h30 da manhã, às 6h30 da manhã, e também às 19h30, às 20h30, lá na igreja. Vamos ter a palavra do Senhor, vamos ter oração, nós vamos estar colocando você a pulseira para essa pulseira para quê, pastor? Ela tem alguma serventia? É uma pulseira que demonstra para nós que é uma aliança que nós fizemos com o Senhor, né? De estar nos consagrando nesses 21 dias de jejum e oração. E o panfleto que é para colocarmos, né, os nossos pedidos, aquilo que nós almejamos de alcançar pela presença do Senhor, pelo poder de Deus. Então, queremos convidar você para estar conosco todas as manhãs e todas as noites, lá na igreja, na Avenida Guaporé, esquina com a Rua 15, todas as 19h30 às 20h30. Esteja lá conosco, em nome do Senhor Jesus, que Deus vai te abençoar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. A pastora, ela está nos dando o endereço aí da igreja, onde você que mora perto, que vai ver essa live depois, que vai estar acompanhando, né, esse projeto de Deus, né, que a sua casa possa mudar, não só nesses 21 dias, mas a nossa oração, quando nós fazemos ela pela fé, ela é depositada no altar do Senhor como um memorial escrito. Deus não esquece de nenhum clamor seu, de nenhuma oração sua. Às vezes as coisas não acontecem de imediato, porque nossa natureza humana é de que as coisas aconteçam rápido. Tudo para nós tem que ser de imediato. É a nossa natureza que ela exige isso da gente. Mas nós precisamos confiar no tempo de Deus, no kairos de Deus, no poder de Deus, que as coisas vão acontecer no tempo certo, na hora certa, para que nós possamos realmente descansar no Senhor, né? E a gente não pode fazer nada sem a direção de Deus, então, tudo no tempo de Deus. Veja que a palavra de Deus vai falar aqui no livro de João, capítulo 15, no verso 5, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus falando, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Né? Olha quão forte essa palavra, né? Jesus falando para os discípulos, falando para nós, que nós precisamos estarmos ligados a Ele, né? Permanecer nele. Sem Ele, sem a direção dele, nós não podemos fazer nada, coisa alguma, né? Então, isso é um tempo para nós fortalecermos a nossa fé, crendo no milagre. Daniel, ele estava sempre em Deus, havia sempre, né, o crédito do Senhor. Verdade. A palavra, né, do Senhor, ela vem para nos fortalecer, ela vem para nos dar essa direção, né, que nós precisamos tomar, né? E é natural que a gente queira que as coisas aconteçam de imediato, é natural que a gente queira resolver as coisas da nossa maneira, da nossa forma, do nosso jeito. É natural que a gente, às vezes, confia no nosso conhecimento, confia na nossa força,
confia na nossa volta, e às vezes a gente perde um pouco essa direção que Deus está falando. Filho, eu te conheço, eu quero te ajudar, eu quero levar você a viver uma vida em paz, uma vida de compreensão, mas muitas das vezes a gente quer, como diz o outro, colocar, né, o carro na frente dos bois. E Deus nessa manhã está falando: espere em mim, descansa em mim, que eu vou fazer as coisas acontecerem no meu tempo. Foi assim com Daniel. Daniel, ele tinha esse respaldo dos céus, né? Ele tinha esse crédito, né, dos céus, né? E você, né, entenda que esse crédito é através da oração. Eu e você, nós vamos ter crédito com Deus através da oração, né? O que eu falei ontem na igreja, no culto, nós orando, através da oração é que nós vamos conversar com Deus. É verdade. Né? Nós só conversamos com Deus através da oração, aquela oração sincera, não aquela oração para desencargo de consciência que sai só da boca, mas o coração está cheio de ódio, de rancor, o coração está magoado e ferido, né? E tenha lançado muitas flechas. Não, essa oração é uma oração de sinceridade. Então Daniel, ele teve esse tempo com Deus, e a resposta de Deus para Daniel não veio no primeiro dia de oração, ela veio depois de 21 dias, né? Por quê? Porque o inimigo de Daniel, os nossos inimigos, né? Estão nas regiões celestes, são, né, forças do mal que a gente não vê. Então, por isso que a nossa luta e a nossa guerra não são contra pessoas. A palavra de Deus fala: nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, né, dominador deste mundo tenebroso. Regiões celestiais, né? Então, nós, nesses dias, nós vamos estar orando, quebrando toda essa resistência do mal na nossa vida, para que o milagre possa, né, chegar, não é verdade? E a gente sabe que no final a vitória virá, né? Porque quem anda com Deus é certeza que ele será um vencedor. Amém. Então você é convidado a, né, nesses dias, entrar em oração com mais profundidade, para você poder testemunhar na sua casa, no meio em que você vive, que você, né, foi um vencedor através de Jesus. Então Jesus venceu por você. Então não deixe de orar, não deixe de caminhar com Deus, porque eu sei que Deus vai trazer, né, um novo tempo na sua vida, porque a palavra de Deus fala que também, né, em Daniel, né, que ele não só quer salvar, mas ele livra e salva, né? Então, o nosso propósito em Deus é não só livramento, não é só receber milagre, mas também a salvação eterna. Amém? Amém. Glória a Deus, pastor. Amém. Que o Senhor possa te dar força, né? E te sustentar esses dias. Jejum não é fácil, mas nós precisamos jejuar para demonstrar para a nossa carne que Deus é maior, que o Espírito Santo é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá a direção certa, que não é o alimento, que esse alimento que nós nos alimentando que nos sustenta espiritualmente, mas é o alimento, é a palavra, é a nossa fé que nos sustenta a vencer essa necessidade do alimento que nós vamos jejuar, né? Mas é o Senhor que vai nos dar força, é o Senhor que vai nos sustentar, como Daniel fez, né? Daniel, ele não participou do alimento da mesa do rei, ele buscou o alimento espiritual e ele conseguiu, e nós vamos conseguir também, né? É um exemplo que Daniel deixou para nós, né? De força, de fé e de coragem, que nós possamos ter essa coragem de vencer esses 21 dias de jejum e oração, nos consagrando todos os dias ao Senhor. Peça a Deus: Pai, me dá força. Senhor, me dá força, me fortalece. Eu vou vencer e eu vou conseguir. Então, nós precisamos mostrar para nós mesmos
que só com o Senhor que vencemos. Vencemos a nossa carne, vencemos nossos desejos. Só com o Senhor, só com o poder de Deus. Então, que nós possamos confiar inteiramente no nosso Deus e buscar no Senhor. A palavra de Deus fala não só orar, mas devemos ter uma ação. Qual que é a nossa ação? Buscar, orar ao Senhor, ir à casa do Senhor, orar junto com os irmãos, buscar juntos, que essa unidade nos dá força. Essa unidade, ela faz com que nós sejamos mais fortes ainda. Então, você que ainda não está em nenhuma igreja, procura a igreja mais próxima da sua casa. Busque ao Senhor. Não podemos deixar mais para amanhã. É hoje que devemos buscar o Senhor. Buscar o Senhor de todo o coração, de corpo, de alma, de espírito. Buscar o Senhor para a sua casa, buscar o Senhor para a sua família, lutar, guerrear, para que você possa conseguir levar a sua família para os céus, para a salvação eterna, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Essa é uma missão nossa, de sacerdote, de escolhido de Deus, né? Então nós, diante de Deus, cada um de nós temos uma missão, a missão do esposo, né, de pai, de chefe de família, de sacerdote, de provedor, né, a missão da esposa, de mãe, de governanta, né, de pastor, orientadora, né? Então cada uma dessas missões, elas é muito importante diante de Deus. E a missão do homem, eu sempre falo que a missão do homem como sacerdote, ele tem um legado de Deus, que é ele que precisa entender que ele é o líder, né, da família, da casa. Os filhos, né, são orientados a viver um testemunho vindo do pai, da mãe. Então, nós somos responsáveis por isso. A salvação da nossa casa, ela precisa ser entendida por ele, o casal, né, que o homem ele se levante para que toda a casa dele seja salva, assim como, né, Josué, ele no final da sua vida, ele se levanta no meio da congregação, se levanta no meio do povo, reúne a congregação, né, que a congregação dava-se a entender que era o povo de Israel. E no final da sua vida ele fala, né, que ele e a sua casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então ele deu uma condição, ele ensinou o povo a servir a Deus, a viver em obediência ao Senhor. Mas a natureza do homem, ele começa a desviar quando ele começa a se entender que ele tudo pode, e ele nem tudo pode. É a força, é a riqueza, né, que leva as pessoas a viver assim, a começar a não querer depender de Deus. Verdade. Né? Então tem muitas pessoas que hoje a dependência dele é no que tem, nas coisas que ele conquistou, né? Na conquista dele, e vai deixando Deus por último, e vai na dependência de Deus quando está no extremo, né? Mas nós precisamos entender que nós somos dependentes de Deus em tudo. Por isso que cada manhã a primeira oração não é uma oração, não seja uma oração de súplica, né, igual a que nós estamos na campanha de Daniel. Então o tema da campanha é buscando, né, o meu milagre. Então a gente recebendo o meu milagre. Então a gente às vezes começa já, Deus, o meu milagre, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, ele conhece a necessidade de cada um de nós. A nossa primeira oração é de gratidão, né? Eu sempre falo que um coração grato, ele sempre tem a resposta de Deus mais rápido, né? A gratidão é a memória do coração. Tem pessoas que têm dificuldade de ser grato às pessoas, ser grato a Deus. Primeiro, gratidão a Deus, depois as pessoas, né, que Deus coloca do nosso lado para tornar a nossa vida mais fácil, né, para estar sempre, né, fazendo
com que você e eu, né, nossas vidas sejam mais fáceis. Mas com tudo isso, né, Deus ele está sempre cuidando de nós, cuidando de você. Amém? A palavra de Deus fala aqui no livro de Isaías 41, 10. Ele fala: olha, por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o te ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém. Amém. Um texto forte para você nessa manhã. E você não está sozinho. Verdade. Deus está com você. Às vezes você está triste, às vezes você está com um peso no coração, desanimado, às vezes você recebeu uma notícia que te deixou para baixo, às vezes um diagnóstico médico, né, que deixou você desanimado, às vezes sua casa está triste, você está sentindo uma casa fria. Deixa eu te falar nessa manhã. Fortalece em Deus, olha para o alto, que Deus vai aquecer o seu coração. Você vai ver que Deus ele vai tirar você dessa situação. Às vezes você está se julgando, está no fundo do poço. Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi esse fundo do poço foi de onde ele tirou José no Egito, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, porque o espírito de inveja e de perseguição, dos irmãos de José estavam sobre eles, mas Deus tirou José de lá. A palavra de Deus não fala que José orou para ele sair de lá, mas Deus conhecia o coração de José, então ele tirou ele de lá e levou ele, treinou ele e levou ele sendo governador da maior potência, do maior império, da época. Amém? Amém. Então, assim Deus pode fazer com você. Nessa manhã, nós estamos aqui, mais a pastora Cleonice, nessa live, exatamente para fortalecer você e lembrar que o milagre de Deus vai vir na sua vida, mas a partir do momento, quando o milagre chega na nossa vida, pastor, quando nós exatamente fazemos o que nós estamos fazendo aqui, estimulando ele através da oração, estimulando ele através da palavra. Vamos estar jejuando nesses dias, um jejum forte, tirando todo tipo de carne vermelha, tirando toda guloseimas, todo tipo de refrigerante, todo tipo de massas. É um jejum para que nós possamos verdadeiramente dar liberdade mais para o Espírito Santo de Deus agir no nosso espírito, e enfraquecer não só, como diz outra, carne, mas colocando ela no lugar, porque o jejum é exatamente para não deixar a carne não nos governar. Vencer o Espírito, Não deixar a carne vencer o Espírito, ser mais forte. Então, o Espírito Santo de Deus, ele está conosco, está com você, Então, ore ao Senhor desses, às vezes, eu não sei qual milagre que você está precisando, Às vezes você não está conseguindo vencer alguma batalha espiritual, Às vezes você está aprisionado, acorrentado em algum vício, em alguma situação, mas que Deus vai libertar você disso. Eu tenho certeza que Deus vai libertar você. Amém? E nós vamos, orar, a oração final, A partir de amanhã a gente vai estar melhorando essa live, em nome de Jesus, Nós vamos estar melhorando ela e a gente vai desenvolver aqui uma forma de estar interagindo com você, porque agora não dá para a gente ver quem que está conectado, quem que está assistindo, A gente fez muitas lives no período da pandemia, agora nós vamos voltar às manhãs e estar fazendo isso. Amém? Então nós queremos orar, abençoar a sua casa, abençoar o seu dia, abençoar o seu trabalho, início de semana, que seja uma semana próspera, seja uma semana de conquista, Você que está com algum projeto para ser liberado por Deus, seja onde que seja, na justiça ou em alguma situação, coloca agora na hora da oração, coloca na presença de Deus nesse projeto, essa situação,
para que Deus hoje, né, hoje mesmo, Ele possa liberar na sua vida. Amém. Amém? Amém. Começa orando, pastor, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, nós apresentamos, Pai, cada pessoa, cada ouvinte que está ouvindo, meu Pai, essa live. Os que estão em casa, os que estão indo para o seu trabalho, os que já estão no seu trabalho. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor venha fortalecer cada um, meu Pai. Que eles possam, meu Pai, ter força e fé para conseguir vencer esses 21 dias de oração e jejum. Deus, que o Senhor venha visitar, meu Pai, cada lar. Que o Senhor venha visitar a família, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão desistidos, Pai, da sua fé, daqueles que estão desistindo da sua própria família, da sua própria vida. Deus, que o Senhor entra, meu Pai, com o seu poder. E nessa manhã, meu Pai, na autoridade do Senhor, eu oro, meu Deus, repreendendo todo espírito de enfermidade. Oro repreendendo todo espírito de tristeza, de angústia. Seja caído por terra em nome do Senhor Jesus. Que eles possam receber o Espírito Santo. O Espírito Santo traz alegria naquele coração angustiado, aquele coração triste. Meu Pai, meu Pai, Senhor Jesus, que recebeu o diagnóstico dos médicos, meu Pai, que não tem mais solução. Temos sim. Temos solução no Senhor, que essa pessoa possa confiar no teu poder. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha derramar um som de cura, um som de milagre. Em nome do Senhor Jesus, você está orando para ser liberto de um vício, que você possa receber o poder de Deus para se libertar desses vícios. Em nome do Senhor Jesus, você que está lutando pela sua salvação e não consegue firmar os seus pés na casa do Senhor, buscar no Senhor a sua própria santidade, que você consiga, pelo poder de Deus, buscar, lutar e guerrear pela sua salvação, pela salvação da sua casa, porque a salvação nossa, ela é individual, que todos nós possamos buscar e guerrear, não buscar no homem, mas buscar no Senhor. É no Senhor que vamos vencer todas as batalhas da vida. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós abençoamos essa campanha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, irmão. Então, nós estamos encerrando nessa live, mas amanhã nesse mesmo horário, 6:30 da manhã, melhor 5:30 da manhã, né? Estamos aqui orando por você, convidando a você a orar, convidando a você a entrar nas lives, né? Eu sei que Deus vai mover sobre a sua vida, né? O milagre de Deus, ele chega até nós quando nós estimulamos ele, né? E para estimular, eu primeiro preciso gerar o milagre dentro de mim, né? Quando a gente gera o milagre dentro de mim, ele cresce, né? E aí logo vem. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos nessa manhã, te agradecemos por este momento de comunhão com o Senhor. Obrigado, meu Deus. Nós unimos a nossa fé agora como um todo, para que o milagre seja liberado na vida dos teus filhos. Aquele, meu Deus, que está clamando, terá a resposta do Senhor. Amém. Nós cremos sim, Pai, no milagre. E nessa manhã nós liberamos e abençoamos em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém. 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 Deus abençoe, que você tenha um bom dia, né, pastor? Tenha um excelente dia, né, na presença do Senhor. E à noite às 19h30. Né? E à noite, né? Às 19h30 na igreja. Às 19h30 na igreja, né? Estaremos lá em oração, louvor, palavra, né? E você irá receber sim de Deus, né? No propósito dele. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Amém. Bom dia, shalom, shalom. Shalom, shalom. Graça e paz.